Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, para a gente conversar, duas características que são características assim consideradas femininas, características que a gente encontra com mais facilidades em mulheres e que são características que ajudam a gente a construir uma liderança feminina inspiradora. Homens e mulheres são diferentes, né? Não estou falando nenhuma novidade, biologicamente somos diferentes, em termos emocionais somos diferentes, assim, ocupamos também às vezes papéis diferentes e por vezes papéis também parecidos, mas algumas características, segundo a última pesquisa que saiu da Forbes, né? Saiu uma pesquisa falando sobre liderança feminina, e lá eles trouxeram duas características consideradas mais femininas, assim, que a gente encontra com mais facilidade nas mulheres, que são características essenciais e características que podem ser utilizadas para a gente ter sucesso na liderança feminina. Eu acredito, assim, que enquanto mulheres, né, a gente carrega a força do útero, então a força de gerar, para as mulheres que são mães e para as mulheres também que não são, né, porque a gente cria, a gente constrói. Então, o útero na gente, ele representa a vida, né, o pulsar. Então a gente constrói nossos projetos, né, a gente é muito construtora, né, das coisas e da vida mesmo. Às vezes é uma luta e a mulher está ali construindo, se mexendo no mundo, né. Eu acredito que estou falando para mulheres que se mexem no mundo, porque mulheres que estão liderando, seja a própria vida, ou seja o próprio negócio, ou seja outras mulheres, ou seja uma equipe, mulheres que estão se movimentando no mundo, eu entendo que eu estou falando para essas mulheres. E aí eu entendo que quando a gente se movimenta no mundo enquanto mulheres, e enquanto mulheres na liderança, a gente se movimenta com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Então, inteligência nossa, utilizar toda a força que a gente tem, toda a potência que a gente tem, para fazer com que a noça liderança, que com as nossas empreitadas e os nossos negócios, eles funcionem e eles deem certo. Então, quando eu estou liderando, né, enquanto uma mulher líder, eu lidero com os meus ciclos, né? Eu lidero com o meu útero, eu lidero com a minha maternidade, né? Eu que sou mãe de um menino, de 1 aninho, Joaquim. Então, eu lidero com a minha maternidade, eu lidero com a minha história. Então, tem características na gente que elas podem ser utilizadas de maneira mais apropriada para a gente conseguir ter sucesso na liderança. E duas características especiais são a empatia. É uma característica importante que pra gente, assim, é sucesso na liderança feminina, e a outra é a resiliência. Então, é sobre essas duas características que a gente vai conversar hoje, tá bom? Se você chegou por aqui, bem-vinda, querida mulher na liderança, né? Se você chegou por aqui, eu sou Josi Silva, eu sou mãe de Joaquim, eu sou uma mulher em movimento na vida, na terra, no mundo. Eu sou assistente social de formação, tenho graduação, o mestrado e estou doutoranda em serviço social aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E eu tenho como missão de vida, assim, como missão no mundo, enquanto eu me movimento no mundo, levantar outras mulheres e apoiar outras mulheres e liderar outras mulheres e impulsionar essas mulheres para que elas liderem, para que elas avancem, para que elas caminhem, para que elas consigam aí ir para frente, né? E você que está aí do outro lado, eu espero que você também tenha isso como uma missão de vida, que a gente se levanta. Porque essa história de que as mulheres nasceram para competir, isso é muito ultrapassado. Isso é uma história que inventaram, sabe? Porque a gente é muito forte quando a gente se reúne. E aí eu digo muito forte no sentido de que uma mulher apoia a outra, né? Uma mulher é rede de apoio para outra mulher. Uma mulher é força para outra mulher enquanto ela está liderando. Então, eu tenho um poema que diz que quando segue na vida mulher, porque quando você se levanta, muitas outras mulheres se juntam. Então é um pouco isso. E aí, quando a gente está falando de liderança, que é um lugar que a gente está ocupando há pouco tempo historicamente, embora tenha algumas mulheres assim, líderes assim, históricas fantásticas, que qualquer dia desse eu trago aqui para vocês a história delas, né, em muitas culturas, mas a gente falando aqui do nosso ocidente, né, ainda é muito recente a gente encontrar esse tema da liderança feminina, assim. Então é uma coisa que é nova, que ainda está se construindo, se falando. Então é um lugar que a gente está aprendendo a ocupar, a gente se liderar nós mesmas, mulheres liderando outras mulheres. Eu acho incrível quando a gente se junta, a gente se reúne e a gente se puxa e a gente
sabe, enfrenta os nossos problemas e a gente vai estudar, e a gente vai fazer os nossos negócios, e a gente vai criar, vai construir, vai educar, sabe? Que a gente consiga aí realizar os nossos sonhos, né? E aí esse lugar de liderança é um lugar que é muito estratégico e a gente é muito inteligente, assim, e muito estratégica também. Então, esse lugar de liderança é um lugar novo. É um lugar novo nas empresas, é um lugar novo, inclusive até nas igrejas, né? Assim, mulheres liderando os ministérios de mulheres, né? Era muito comum a gente ter homens falando ali para mulheres e não tem problema nisso. O que eu estou querendo dizer é que é importante que a gente tenha as nossas mulheres falando sobre as nossas questões, as nossas dores, né? E as nossas perdas, porque nós temos dores muito parecidas, né? Nós temos lutas muito parecidas, assim. Nós temos a maternidade em comum, nós temos a amamentação em comum, nós temos as dores do parto em comum, as dores de perder e de ganhar um filho em comum, as dores de ser traída, né? De ser esquecida, de ser trocada, de ser deixada, da violência também que nos atinge. Então, tem muitas dores que nos unem. E aí também as potências precisam nos unir. A nossa força precisa nos unir, o nosso entusiasmo precisa nos unir. E a gente precisa ser esse papel para outras mulheres também, para que outras mulheres se levantem. Então eu faço muita questão de fazer isso com as mulheres que estão na minha vida, de fazer isso enquanto eu estou no lugar de liderança, de fazer isso enquanto eu vou passando pela vida. É um objetivo que eu tenho, que eu acredito. E aí eu espero que do outro lado eu esteja encontrando assim, mulheres cheias de força, sabe? De alegria, destemidas, para a gente conversar sobre esse assunto da liderança feminina, que é esse lugar emblemático, que é um lugar também fantástico, que é um lugar que a gente está aprendendo a estar e que a gente lidera com muita competência. Então, tem duas características que são importantes, assim, que a gente tem e que a gente pode utilizar de maneira muito estratégica na nossa liderança. Como eu estava falando, né, a Forbes ela lançou tem uma pesquisa, se você quiser pesquisar aí no Google, dá uma olhadinha, ela lançou uma pesquisa sobre mulheres na liderança, né, e aí a pesquisa apontou que as mulheres na liderança possuem altos níveis de engajamento e altos níveis de gerenciamento e uma capacidade superior em relação à conexão. E aí o que significa alto nível de engajamento? Significa essa capacidade que a gente tem de conectar pessoas a ponto de trazer as pessoas a se engajarem num projeto ou num objetivo em comum. E esse alto nível de gerenciamento é essa capacidade de planejar e de liderar e de gerenciar processos, pessoas, iniciativas, né? Movimentos, enfim, essa capacidade que a gente tem, né? E aí dentro dessas duas capacidades, tem duas coisas muito importantes que a Forbes também trouxe. Uma eles apontam assim que as mulheres elas possuem o que eles estão chamando de uma mentalidade criativa. Se a gente for olhar o que é a criatividade, é essa capacidade que a gente tem de criar a partir de elementos que são lúdicos, né? A partir da arte, a partir da música, a partir da cultura, mas também da imaginação, mas também da capacidade de pensar fora de um quadrado, de pensar fora de uma caixinha. Então, essa mentalidade criativa, segundo a Forbes, né? Essa mentalidade criativa, ela implica, né? Na empatia, ela implica na capacidade de conectar as pessoas, ela implica na construção de relacionamentos autênticos, ela implica na questão da cooperação. Então, mulheres são muito cooperativas, então elas fazem, nós fazemos, né, um esforço para poder cooperar e engajar os grupos e a fazer tarefas em grupo de maneira que a gente consiga ocupar a gente consiga alcançar um objetivo comum. E aí, a primeira característica assim, que a gente tem, que é a questão da empatia. Eu acredito que a gente tem essa questão da empatia por conta mesmo das nossas vivências, do nosso corpo, né? Da nossa própria história. E aí, o que é empatia? Se a gente vai olhar lá no dicionário, né? No dicionário tem especificamente assim, eu até coloquei meu roteiro aqui porque eu falo muito, senão eu acabo ultrapassando. Quando a gente vai olhar o significado da palavra empatia no dicionário, a gente vai ver que tem assim no dicionário, ó. É a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender o modo como ela aprende as coisas. Então, ou seja, a empatia é essa capacidade de a gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. E assim, para nós mulheres, eu acho que isso tem um pouco de facilidade. Por exemplo, as mulheres que são mães, né? Então, eu tenho muito mais facilidade hoje de compreender
o mundo de uma outra mãe por ter sido mãe há pouco tempo, né? Há pouco mais de um ano. Então, isso me ajudou a entender um pouco mais e a ter mais empatia com essa realidade. E aí, quando mais você vivencia as situações, mais você vai desenvolvendo essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí da gente entender que como é que isso ajuda a gente numa liderança? Isso ajuda a gente a compreender que as pessoas, na qualidade de sentir, de viver, né, as pessoas são diferentes, né, de perspectivas, de reações, de sentimentos, das emoções, né, e aí quando a gente é uma liderança que aciona essa empatia que já está em todas nós, quando a gente aciona isso, a gente consegue olhar para as diferenças e para as divergências com mais tranquilidade. A gente consegue observar os pontos de vista e aí a gente consegue fazer com que esses pontos de vista eles não pareçam para nós uma ameaça porque, por exemplo, é diferente do nosso. E aí a gente consegue, por exemplo, intervir nos momentos de conflitos, né? Ou amenizar o conflito. E aí, quanto menos conflito a gente tem dentro de um ambiente ali, entre liderados e liderados, quanto menos conflitos a gente tem, mais a gente consegue criar um ambiente saudável de trabalho e de ação, e mais a gente consegue levar as pessoas para alcançar um objetivo comum. Então, a empatia é essa capacidade de dizer, eita, somos diferentes, mas eu consigo me aproximar de você a ponto de entender as motivações que te levaram a tomar estas ou aquelas decisões. Então, é uma pessoa empática. Não é que, eita, o outro está sentindo aquela dor, eu vou sentir tanta dor, que eu não vou conseguir agir. Não se trata disso, né? Se trata de conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir se solidarizar e conseguir entender ali por que aquela pessoa age daquela determinada forma, né? E aí isso não tem a ver com passar a mão na cabeça da outra pessoa, não. Isso não quer dizer que uma líder que é empática, que ela consegue entender, ela não vai conseguir chamar aquela pessoa para uma conversa. Não, ela vai, inclusive, essa conversa ela vai acontecer de forma ainda mais qualitativa, porque você consegue aprender e compreender de onde está vindo a história de vida daquela pessoa. Então, a empatia, ela traz pra gente, né, esse movimento, né, e essa ação de conseguir compreender o outro a partir do ponto de vista dele, a partir do ponto da história dele, a partir da vida dele, das emoções, dos sentidos, e dos horizontes e das mágoas. Então, quando a Forbes traz isso, né, que essa empatia ela é encontrada, né, mais nas habilidades das mulheres, as habilidades femininas, não que as outras pessoas não tenham, os homens não tenham, por exemplo. Mas se para nós essa é uma qualidade que é encontrada, a gente precisa usar essa habilidade nas nossas lideranças, né? E aí usar isso, né, para a gente conseguir liderar com qualidade, com estratégia, para a gente conseguir, por exemplo, amenizar os conflitos, para a gente conseguir colocar limites, para a gente conseguir fazer um treinamento bacana entendendo os lugares de onde aquelas pessoas vêm, para a gente conseguir entender aquelas decisões ali, e aí a partir disso também as pessoas que estão sendo lideradas pela gente, elas começam a ter respeito, porque elas compreendem que elas têm um líder que pensam e estão preocupados com o bem-estar dessas pessoas. Então a empatia ela é importante por isso, assim. Então uma outra habilidade, né, que a gente também encontra que pode ajudar a gente a exercer uma outra habilidade que pode ajudar a gente a exercer, né, essa liderança feminina com mais tranquilidade é a resiliência, que foi também apontada. As mulheres elas têm mais facilidade em serem resilientes na vida, seja por conta da história, seja por conta do corpo, como eu já falei, seja por N razões, mas a gente tendem a ser mais resilientes, né? Mas a resiliência também pressupõe uma força, né? Assim como a empatia também. Então, a resiliência pressupõe ali uma força, porque a resiliência ela tá ligada com essa questão com essa capacidade de enfrentar e de superar os desafios. Então, ela está intimamente ligada com isso, com superar e enfrentar desafios. E aí, quando a gente também vai para o dicionário ali, e a gente vai conseguir entender
O que é resiliência, né? O que eles dizem que é resiliência? É a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica ou alguma deformação de pressão e de tensão. Então, alguns corpos, eles têm a capacidade de sofrerem tensão, de serem elastecidas. E mesmo assim, depois de serem esticadas, depois de serem amassadas, eles conseguem voltar à origem. Então, no sentido figurado, né, o senhor vai dizer, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças que acontecem. E às vezes, as mudanças que não são boas, por isso que são resilientes. É aquela velha frase de, com os limões eu faço uma limonada. Então, a resiliência, ela está ligada com essa capacidade de superar as adversidades, né? Eu passo pela adversidade, mas a adversidade, ela não me molda a ponto de me paralisar. Então, essa capacidade que eu tenho de superar o que é adverso, o que é difícil, as situações que me chegam. E isso dentro de uma... e essa característica ancorada ali, né, numa liderança feminina, ela vai dar para essa mulher, vai transformar essa mulher numa liderança inspiradora, se essa mulher consegue lançar mão dessa resiliência, né. E aí tem uma coisa na resiliência que eu acho fantástico, assim, que eu queria trazer de exemplo, que por exemplo, a cana-de-açúcar. Não sei se vocês conhecem como que funciona a cana-de-açúcar, mas eu morei, né, ainda me relaciono com essa região, mas eu morei toda a minha infância ali em um engenho de cana-de-açúcar. E aí, o que acontece com a cana-de-açúcar, né, nas pequenas moendas? A cana-de-açúcar, ela passa pela queima, não em todos os lugares, mas eu vou falar do processo da queima, tá? Porque o lugar de onde eu venho, ela ainda é queimada. Então, a queima deixa esse processo da cana-de-açúcar... Se vocês põem uma cana-de-açúcar queimada, ela é um pouco mais adocicada. A gente fazia muito isso na infância, né? E aí ela passa pela queima. E também a cana-de-açúcar, quando você passa ela na moenda, né? A moenda, ela faz assim, espreme a cana-de-açúcar, né? Na casa dos meus avós tinha uma moenda e à tarde a gente costumava tomar caldo de cana. Se você for olhar como que faz o caldo de cana, né? A cana passa ali pelo meio das moendas e ela é espremida, né? Ela é espremida, ela é apertada. E aí, a cana-de-açúcar, quanto mais apertada, quanto mais ela é espremida, quanto mais esmagada, mesmo assim ela ainda continua conseguindo dar sabor. Ela vira um caldo de cana doce, sabe? Mais esmagado, mas ainda mesmo assim doce. Então, eu relaciono a resiliência a esse processo também. Então, às vezes, quanto mais essa pressão, né, de temperatura, de ação, de tensão, de mudança, de movimento, de dificuldades na vida, e aí, quanto mais a gente passa por eles, e eles não moldam a gente no sentido de nos paralisar, mais resiliente a gente ou seja, mais a gente consegue criar essa capacidade de passar pelas situações e de sair dessas situações, assim, com dignidade, e de sair dessas situações ainda mais fortalecidos, né? Então, e aí, assim, é você conseguir tirar o doce, tirar um sucesso, tirar uma coisa boa de uma situação que foi muito ruim, assim. Então, na liderança, é possível a gente também conseguir fazer isso. E é possível a gente apontar isso para os liderados. Eita, aconteceu tal dificuldade. Ok, tal dificuldade aconteceu, o que a gente faz para superar essa dificuldade? Né? Não vai ficar chorando, arpitando, ai, que tristeza, ó céus, ó vida, sabe? Aquilo de paralisar ali no problema, de paralisar ali na situação. E aí eu quero trazer essa coisa da cana-de-açúcar e da resiliência para as mulheres, porque como a liderança também era um lugar que não era ocupado pra gente, né? Que não foi pensado para as mulheres, é comum que as mulheres sofram muita pressão na liderança, né? Seja nas empresas, seja em qualquer lugar, então às vezes o lugar da liderança é um lugar ali de tensão, mesmo quando você lidera outras mulheres. Então, você precisa ser resiliente para lidar com essas questões, né? Assim como a questão da empatia, por exemplo, ela está relacionada, por exemplo, com inteligência emocional. Uma pessoa que cuida da sua inteligência emocional, que cuida das suas emoções, que regula, né? Lembra que eu falei aqui? Que regula as suas emoções, ela consegue ter uma empatia melhor, porque ela não leva tudo pro pessoal, ela consegue separar as coisas. É uma liderança que é inteligente emocionalmente, consegue lidar com as questões. E aí a resiliência é desse lugar. Às vezes a resiliência também é aquele negócio, às vezes as condições elas não são boas, as condições elas são adversas, né? Elas são difíceis, mas a gente continua dando resultados e dando bons frutos apesar
daquela dificuldade, porque elas não conseguem derrubar, né, nos derrubar, assim. Eu teria 300 histórias, assim, pessoais e também de liderança, assim. Tem uma frase que a gente usa muito, que acho que pode ser que caiba aqui, que é assim, bom no bom, todo mundo é bom, né? Agora, assim, a gente conseguir ainda manter os nossos valores e manter, mesmo nas dificuldades, assim, e manter a esperança, sabe? E manter o otimismo, e manter a flexibilidade, mesmo ali na dificuldade, isso é resiliência, sabe? Aí eu consegui me manter pensando cheia de esperança, mesmo quando eu ainda tenho dificuldade. Então, a resiliência é uma capacidade que a gente precisa explorar bem, né? E essa resiliência, ela tá, assim, quando a gente pensa no campo da liderança, essa resiliência, ela tá ligada à questão da flexibilidade. Então, quando eu tenho resiliência, eu tenho capacidade de me adaptar às mudanças. E quando a gente lidera, a gente sabe que tem muitas mudanças. Porque às vezes as mudanças vêm externamente. Por exemplo, se eu lidero numa empresa, numa ONG, né, numa escola, não sei. E aí vem uma mudança. E às vezes eu preciso me adaptar para aquela mudança. Me adaptar sem me perder. Sem perder quem eu sou. É igual a cana-de-açúcar. Ela não perde o caldo e o doce dela na situação de pressão. Ela consegue dar um caldo. Então, é sem perder quem eu sou nesse processo, né? E a resiliência também traz uma outra coisa, que é a questão da persistência, né? Que é isso. Quando eu sou resiliente, eu sou capaz de continuar enfrentando, né, os desafios e buscando soluções mesmo diante dos obstáculos. Eu continuo ali, porque isso tem a ver com a resiliência. E a partir disso traz a autoconfiança, né? Que é isso. Eu acredito também nas minhas próprias habilidades, mas eu acredito também na capacidade que a minha equipe tem de superar aquela situação. Então, aí eu acredito na capacidade que a equipe tem de superar esse desafio. Eu acredito na capacidade que a minha equipe tem de pegar esses limões aqui que estão azedos e fazer uma boa limonada com eles e colocar açúcar e fazer uma boa limonada. Então, saber lidar com as emoções, né? Saber lidar com essas questões emocionais, ter essas questões emocionais reguladas e cuidadas, faz com que a gente se transforme numa liderança excelente. Faz com que a gente se transforme numa liderança inspiradora. Então, cuida de você. Cuida das suas emoções. Uma mulher que está liderando precisa cuidar dela mesma. Precisa cuidar das emoções dela. Precisa cuidar dela mesma. Precisa cuidar de si para ela conseguir liderar as outras pessoas. E aí, assim, quando a resiliência vem, a gente vai ter condições de, por exemplo, trabalhar em equipe, condições de ter proatividade, né? Que é essa capacidade de agir de forma preventiva, de antecipar-se aos problemas e tudo. Então, tanto a resiliência como a empatia estão ligadas a essa questão da inteligência emocional. Então, uma líder inspiradora, ela tem essas duas capacidades ao favor dela. A empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender a história do outro, de compreender as ações do outro a partir do ponto de vista do outro, e sem medo de que isso interfira e deixe de ser quem eu sou, não tem a ver com isso. E a outra é a resiliência, que é essa capacidade de eu continuar sendo eu mesma, apesar das condições de força, de pressão, de adversidade, né? Essa capacidade que eu tenho de pegar esses limões e transformar numa limonada. Então, quando uma mulher ela consegue usar essas duas capacidades na liderança dela, ela vai conseguir aí alcançar esses números da Forbes, que diz que as mulheres acabam causando um alto nível de engajamento nas suas lideranças e um alto nível de gerenciamento e um alto nível de conexão, por conta dessas duas características importantes que nós já temos, que nós só precisamos acionar: a empatia e a resiliência. Então, eu quero desejar uma boa liderança para você, quero desejar uma liderança próspera, uma liderança abundante, uma liderança cheia de desafios, mas uma liderança feliz. Então, boa liderança para você, um cheiro no coração. Perceba que nós não estamos sozinhas, estamos todas juntas nesse processo de liderança, que temos as dores em comuns porque somos mulheres e podemos também nos fortalecer no processo, tá? Então, boa liderança para você, um cheiro no coração. Até o próximo vídeo. A gente se vê aqui ou no YouTube ou no Instagram, mas a gente se vê e eu espero que esse conteúdo chegue ao teu coração e que te conecte de alguma forma com você, que provoque mudança e que traga benefícios para a tua vida. Beijo, até o próximo vídeo.